E o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, passou hoje por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. O presidente deverá ficar 10 dias internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E o repórter Luciano Penteado está lá e tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Pois é, a cirurgia começou às 8h30 da manhã de hoje e terminou às 3h30 da tarde. Durou, portanto, aproximadamente 7 horas, muito mais do que o tempo previsto inicialmente pelos médicos, que era de 3 horas. O porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, disse mais cedo, durante uma entrevista coletiva, que esse tempo maior se deveu à complexidade e a problemas relacionados às aderências das paredes do intestino do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele fez uma referência, uma brincadeira, disse que os médicos fizeram, entre aspas, uma obra de arte no abdômen do presidente devido aí a essa complexidade, elogiou a equipe médica. Na entrevista coletiva, o general também detalhou a técnica utilizada pelos médicos, já que havia aí essa expectativa de qual caminho eles iriam seguir. No final das contas, os médicos acabaram unindo diretamente a extremidade do intestino grosso do presidente, que estava preservada com a facada de setembro do ano passado, direto com o intestino delgado, eliminando assim o trecho atingido pela facada. Apesar de tudo isso, a cirurgia ocorreu, segundo o boletim médico, sem intercorrências. Jair Bolsonaro permanece na UTI aqui do Hospital Albert Einstein, mas está consciente, segundo os médicos, sem dores e recebendo medicação na veia para evitar aí possíveis infecções e também evitar uma eventual trombose. De acordo com a equipe médica, o tempo de recuperação deve ser de até 10 dias aqui no hospital, mas neste período o presidente vai poder fazer pequenos despachos aqui mesmo de dentro do hospital, já que foi montado uma espécie de escritório no mesmo andar onde ele ficará internado, e ele vai também poder receber sua equipe e ministros, por exemplo. Bem, esta foi a terceira cirurgia do presidente Jair Bolsonaro até chegar à retirada de fato da bolsa de colostomia. Vamos ver os detalhes desse histórico na reportagem. O presidente chegou ontem em São Paulo. Na manhã de domingo, já no quarto do hospital, antes da internação, Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em uma rede social falando sobre a cirurgia. Mas se Deus quiser, correrá tudo muito bem. Eu muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, e obrigado também pelas orações. O Brasil é nosso. Segundo os médicos, o tempo do procedimento poderia variar por causa das reais condições do intestino grosso, perfurado com a facada que o presidente levou no dia 6 de setembro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde então, a bolsa de colostomia esteve colada ao corpo de Bolsonaro. Para o procedimento de retirada da bolsa e normalização do aparelho digestivo, os médicos consideravam 2 tipos de cirurgia. Uma, fazendo uma sutura no intestino grosso, unindo as 2 extremidades com grampos cirúrgicos. A outra, retirando a parte danificada e unindo o intestino grosso saudável direto com o intestino delgado. Esta foi a terceira cirurgia que Bolsonaro realiza após o atentado. A primeira, de emergência, foi logo após a facada, ainda na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Naquela ocasião, os médicos tiveram que abrir o abdômen do presidente para limpar sangue e fezes do organismo. Foi quando a bolsa de colostomia teve que ser implantada. No dia seguinte, Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi submetido a uma segunda operação 5 dias depois. Desta vez, os médicos atuaram para desobstruir um trecho do intestino que estava bloqueado. No total, foram 23 dias internado no Albert Einstein. A alta foi no dia 29 de setembro. Neste momento, quem ocupa a presidência é o vice-general Hamilton Mourão, do PRTB. Ele ficará no cargo pelas próximas 48 horas. Oficialmente, Bolsonaro reassume o posto na próxima quarta-feira, mas antes disso, poderá despachar dentro do próprio hospital. Isso porque uma espécie de escritório foi montado no mesmo andar onde ele está internado, na ala de pós-cirúrgico.
Funcionários e assessores vieram de Brasília para auxiliar o presidente em alguma eventual tomada de decisão. Ele poderá receber ministros e integrantes do governo. Além de atos formais e despachos típicos da função, Bolsonaro poderá assinar eventuais sanções de leis de dentro do hospital. Mesmo reassumindo a presidência, Bolsonaro vai permanecer internado. Os médicos estimam um período de 10 dias para a recuperação total.